junto com o nosso parceiro aqui, a Minalba, a gente fez um projeto em conjunto, onde a gente conseguiu agregar valor, né, na prática e transformar, né, o processo com uma grande particularidade e representatividade manual para um processo bem digital. E começando aqui, falando um pouco da NDD, eu sou o Rodrigo Alves, sou diretor da vertical de logística. A NDD é uma empresa de Lajes, Santa Catarina. Ela tem 3 unidades de negócio. Uma é dispositivos, faz toda a parte de gestão de dispositivos. Então, quando você vê uma impressora, né, e você vê toda a característica dela de gestão de impressão, está acabando o toner, não está, você tem liberdade para imprimir, colorido ou não. A NDD tem uma unidade de negócio embarcada dentro das impressoras com uma parceria em nível mundial. Estamos presentes em mais de 40 países com toda essa gestão, né, através de parceiros. A nossa outra unidade de negócio é fiscal, que basicamente são integrações com a Cefaz para emitir um documento fiscal. Então, na prática, quando você vai no Pão de Açúcar fazer uma compra, sai o cupom fiscal. Quem tem a tecnologia que vai na Cefaz autoriza e retorna, a NDD hoje proporciona. E se travar, para a fila, né? E a terceira unidade de negócio é a de logística, onde que a gente aqui vai falar de uma das nossas soluções que a gente fez junto com a Minalba. Então, dentro da logística, a gente sabe que nós profissionais do segmento, a logística é um nome muito amplo, né? E a gente gosta de fazer algumas divisões. Então, basicamente 3. Tem a parte do supply, né? Cadeia de abastecimento, tem a parte da armazenagem e tem a parte do transporte. A nossa especialidade é o transporte, né? Então, a gente gosta de fazer as coisas de uma maneira profunda e especializada. Um exemplo, eu não sei se vocês sabem, é algo que impacta a gente na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Quem trabalha com transporte. Mas, quando você faz um pagamento de pedágio, por exemplo, via tag, em mais de 80 praças do Brasil, dá 5% de desconto. Eu acredito que pouca gente sabe disso. Então, por quê? Porque geralmente quando a gente passa em uma via automática, a gente não compara o quanto que descontou da tag com o quanto que era na cabine. Pouco provável que faça isso. Mas, através da tecnologia, a gente proporciona para que empresas que pagam pedágio, por exemplo, paguem o valor correto, já com desconto, onde tem uma economia na sua fatura. Esse é um exemplo, né, de especialização que a gente consegue proporcionar. Bom, e a gente quer começar aqui com uma provocação que, de fato, quem hoje faz gestão de entrega está fazendo da melhor maneira mesmo? Ou sabe quando tem algum tipo de problema pelo cliente e não de uma maneira preventiva? A gente brinca na logística que você pode matar o seu cliente de raiva, mas nunca de susto. O que é isso, né? Pô, vai atrasar uma entrega, por exemplo, você não consegue salvar, avisa com antecedência. Ele vai ficar puto? Vai. Mas não vai ser um susto, não vai ser uma surpresa. Talvez dê tempo que ele possa se reorganizar para não faltar um produto numa gôndola ou algo do tipo. Então, aqui, o grande ponto, eu acho que se provoque, fala, eu estou fazendo o melhor do que há nesse mercado que eu atuo e eu posso proporcionar mais valor para o meu cliente? E a partir disso, que a Minalba, ela viu que ela poderia fazer diferente, e aí provocado por 4 frentes, né? Pressão por custo, rastreabilidade, compliance e dados em tempo real, tudo isso empacotou e falou, putz, eu preciso transformar. Então, junto com o Alan aqui, grande parceiro nosso, ele vai explicar um pouquinho mais, a gente vai fazer esse bate-bola aqui, de como que foi esse sucesso e esse case. Bem, pessoal, explicar um pouquinho da Minalba, não sei se todo mundo conhece, né? Infelizmente, aqui em Curitiba são poucos lugares que a gente está disponível, mas a Minalba ela é o braço de bebida do Grupo Edson Queiroz, né? Que é um conglomerado aí do Ceará. Então tem a Nacional Gás, Esmaltec, tem Universidade no Ceará, e o braço de bebidas é a Minalba, o nome da empresa é Minalba, e a marca no Sudeste é Minalba. No Nordeste, a marca forte é Indaiá, é do mesmo grupo, mas é uma marca mais forte do Nordeste. Então, nós temos 7 grandes fábricas, então a gente atende praticamente todo o território nacional, mas a gente chega muito pouco no Sul e muito pouquinho no Norte também, mas
Centro-Oeste, Sudeste, todo o Nordeste a gente atende. Então, tem mais de 2.500 colaboradores, a gente não só invasa água mineral, mas a gente também, nós somos representantes de algumas marcas de águas importadas, então a Perrier, San Pellegrino, Aquapana, que a gente consome no Brasil, toda essa distribuição é a gente que faz. E a primeira, tem até aqui um concorrente nosso, não é direto porque a gente não está aqui, mas uma água-lata, a primeira água-lata do Brasil foi nós que trouxemos, e a nossa água-lata ela tem a linguagem Braille, né? Então, para quem tem deficiência visual, em cima da lata você consegue saber se ela é com gás ou se ela já é sem gás. Então, a primeira lata de água foi nós que trouxemos, e a primeira lata inclusiva também fomos nós que trouxemos. Então, a gente tem, como eu falei, uma distribuição nacional, produto de alto giro e baixo valor agregado, isso é importante para o nosso negócio, né? Diferente de uma cervejaria, então a água é muito volume, é muito peso, né? Você vai numa carreta, a água ocupa muito espaço, muito peso, mas o valor agregado é muito baixo, exceto as importadas, mas no geral o valor agregado é baixo. A gente atende atacado, varejo, distribuidores e alguns canais especiais. Por exemplo, tem alguns restaurantes específicos em São Paulo, Fortaleza, que a gente atende diretamente. Então a gente seleciona algumas casas especiais aí e a gente atende diretamente essas casas. Tem muita casa em São Paulo hoje que está forte questão de drinks e tal, então a gente tem essa parceria, principalmente com água importada, nesses novos PDVs aí com drinks em São Paulo. Então a gente tem que ter um controle rígido de custo e nível de serviço e pontualidade, né? A gente precisa, do tamanho que a gente é a maior empresa de água do Brasil, então a gente precisa ter um nível de serviço do nosso tamanho. Então a gente tinha muita dificuldade com as entregas, dificuldade de ter essas informações na mão, então a gente decidiu ir atrás de uma tecnologia que nos ajudasse a ter essa informação online e à mão, disponível. Boa. E as dores que precisavam ser resolvidas, né? Principalmente baixa visibilidade, o cliente ligava e falava, cadê minha entrega? Né? Aí saía uma correria, né? O analista lá ligando para a transportadora e falou, cadê minha entrega? Onde que está? A transportadora ligando para o motorista e depois aquele ciclo inverso, onde que você não tinha uma dominância, né, ali do seu processo. Aquela pergunta que você fez no começo, ela era real na nossa operação. O meu cliente me avisava quando a carga não chegava. Ele que ligava perguntando, olha, eu tinha uma agenda contigo hoje e até agora não chegou, o que foi que aconteceu? Aí a gente ia atrás para poder entender o que tinha acontecido. Poucos indicadores, então, basicamente, quando você não tem dado, você conta com a sorte, né? Então, sem dúvida alguma, atrapalhava bastante. Risco de compliance, então, quando você precisa fazer uma comprovação de entrega e aquele canhoto não volta na qualidade esperada, ou nem volta, você tem um risco ali, inclusive, de você ser acionado, né, que não recebeu, e ter um prejuízo junto com uma transportadora que, inclusive, não tem condições de arcar com aquela mercadoria, com aquele valor, enfim. Fora questões de documentos fiscais. E controles manuais, né? Margem de erro, enfim. Então, esse pacote aqui foi mais um motivador para que tivesse a necessidade de mudança. Eu acho que um ponto importante aqui é que eu toco muito nessa tecla do compliance, né? Porque o transporte, a entrega, é a nossa segunda maior conta. Apesar de a gente ser uma indústria, então a área industrial é uma conta enorme, o custo de produção, mão de obra, equipamentos e tal, e a nossa segunda maior conta é frete. Então você tem um volume de frete absurdo, entregando no Brasil todo, no interior do Ceará, a grandes capitais, e você fazer essa gestão de você está pagando o preço correto que você negociou, você está pagando realmente algo que foi entregue. Como é que você consegue garantir que aquilo que você está pagando, realmente a transportadora executou, realmente ela entregou? Então, a gente tinha algumas situações antes do motorista tirar a foto do estabelecimento e dizer, olha, o estabelecimento está fechado, vai ser uma devolução. Então, eu tinha que aceitar isso, porque ele está com uma foto, eu não tinha nenhum rastreador, eu não conseguia acompanhar nada. Então, se ele não tivesse, digamos que ele tivesse essa foto armazenada no celular dele, ele poderia usar e dizer que foi do cliente que estava fechado e gerar uma devolução. Então, essa questão de compliance ajudou muita gente para garantir que o que eu estou pagando foi o que realmente foi negociado e foi executado. Boa. E
um trade-off, né, que muitos passam por isso, eu quero fazer um investimento, sei que eu preciso mudar, mas eu não quero comprometer minha produtividade, tem um SLA, tem um combinado, tem o custo, tem um orçamento já pré-definido no ano. Como que eu troco, né, ali as peças com o veículo em movimento? Então, essa questão não é algo muito particular, é algo que todas as empresas acabam passando por isso, mas é possível. E é possível com alguns exemplos aqui. Bem, o nosso maior desafio realmente era a gente ter uma gestão de entrega. A gente realizava a entrega e depois, se tivesse algum problema, a gente tinha que ir atrás para tentar resolver. E esse problema não era só entregar o produto, era também pagar esse frete e melhorar o nosso nível de serviço com o nosso cliente. Então a gente fez esse diagnóstico aí que levantou que tinha muitas fragilidades no nosso processo, principalmente de compliance, tinha muita abertura para você fazer coisas que não deveria. Então a tecnologia ajudou muita gente a amarrar esses pontos, não deixar mais na mão de um analista ou de um assistente validar aquele frete ou validar o valor daquele frete. Então é o próprio sistema que faz isso. A gente fez esse projeto, fomos no mercado procurar algumas opções de ferramentas que tinha relacionado para atender o que a gente gostaria. E aí a NDD já era uma parceira nossa com outra ferramenta, a gente acabou entrando com a NDD numa construção meio que junto, né? A NDD meio que entrou junto com a gente, embarcou junto com a gente foi se construindo junto essa ferramenta de acordo com o que a gente precisava. E aí veio a implementação, que não foi nada fácil, né? Nós temos fábricas hoje que ficam em zona rural, então para você ter uma água de boa qualidade, não é no centro da cidade, são em áreas afastadas, você tem que ter um solo muito, muito bem cuidado, você não pode ter só o terreno do poço, você tem que cuidar de muita área ao redor para você manter a qualidade da água. Né? Não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas a água sem gás, ela não tem nada, você simplesmente tira ela do solo e bota numa garrafa. Sem nada. A água com gás não, ainda tem uma certa proteção que você ainda coloca o gás nela, mas a água sem gás ela é totalmente sem proteção. Então você tem que cuidar do teu maior insumo, que é o lençol onde ela está. Então, como estão zonas rurais, então a internet não é muito acessível. Então, a gente teve que, na implementação, questão de infraestrutura, a gente viu, né, que tinha algumas filiais que não tinham internet disponível, o manuseio, a maioria dos motoristas não queria usar essa ferramenta, então nós tivemos várias dificuldades no momento dessa implantação, fomos construindo de acordo com a nossa cidade e fomos implementando, encontrando as dificuldades tanto técnicas, de processos, tivemos que rever o nosso processo também, quanto com pessoas. E a gente sabe que para você fazer uma mudança como essa, não é simplesmente você contratar uma empresa de tecnologia e falar, putz, a partir de agora eu estou pagando uma fatura, automaticamente vai se resolver. Não, é um conjunto aqui de ações, né, que você precisa estar preparado para conseguir fazer essa transformação. Então, além da tecnologia, você tem que ter pessoas que queiram fazer especializadas, que isso pode ser tanto interna quanto do seu parceiro, né? Processo, você tem que fazer diferente. Às vezes eram feitas 10 etapas, você vai ter que reconstruir aquele processo, né? Então, você ia pelo caminho esquerdo, agora vai pelo direito. Toda mudança a gente sabe que há resistência, né? Então não é algo trivial. Há 10 anos foi feito assim, por que agora vai mudar? Não vai funcionar? Será que eu vou perder o emprego? Ou algo do tipo? Então, sempre, toda mudança cria essa questão de incerteza, né? Então, você tem que estar bem maduro, principalmente nesse aspecto. Você tem que ter os dados para saber se, de fato, o que você está mexendo é o 80-20, e a gente brinca que na questão do foco, 20% das ações, né? Você tem que achar os 20% das ações que vão gerar o 80% do resultado. Esse é o famoso Pareto. Mas existe o extremo Pareto. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o extremo Pareto, ele é quando você faz 3 vezes o mesmo exercício do Pareto. Então, se você pega os 20% que geram 80% de valor, e pega os 20% dos 20%, e pega os 20% dos 20%, chega que 1% bem escolhida das ações que você for fazer, vai gerar 50% do resultado.
O grande desafio é achar qual que é esse 1%. Você tem que cavar, ter dados, analisar, e isso aqui você tem que fazer com o que você tem no momento, né? Muito questão de feeling e com as ferramentas que você tem para contribuir para fazer esse processo de transformação. E ter governança, tem que ter controle, auditoria, conformidade. E no final do dia, desses 3 aspectos, uma coisa que na troca, né, a gente viu como um baita diferencial da Minalba é querer fazer. A Minalba queria fazer. Ela não estava simplesmente falando, putz, eu vou contratar para reportar para o board que agora a gente tem uma ferramenta. De fato, eles queriam fazer. Então, impeditivos acaba acontecendo, né? Pô, tem cara que recusa baixar um aplicativo, né? Tem um motorista que ele tem essa... Hoje em dia, ainda se fala muito, na realidade a gente vê pouco, que é aquele motorista que o celular não está apto, né? Por exemplo, todo mundo tem um WhatsApp hoje. Se tem um WhatsApp, esse, por exemplo, nosso aplicativo, ele é apto para você baixar porque ele não consome muita memória. É simples e objetivo para atender esse tipo de solução. Então, quando você quer fazer junto com experiência mais tecnologia e a vontade de fazer com tudo isso daqui, sem dúvida alguma, você tem um sucesso na entrega. Eu acho que é bom explicar um pouco como é que funciona essa ferramenta, né? Que a gente falou dos benefícios, o que mudou, mas não como ela funciona, assim, o que ajudou muita gente. Então, hoje, quando eu tenho uma carga, eu direciono para uma transportadora e ela direciona para o motorista dela. Esse motorista já está cadastrado na minha base, a placa dele também, e ele cai diretamente no celular desse motorista, então ele já sabe lá no celular dele qual é a carga que ele vai pegar, até que horas ele pode coletar aquela carga e aonde que ele vai entregar. Então, quando ele chega na nossa planta para carregar, ele já apresenta o códigozinho que ele tem para ele carregar, qual é a remessa que ele vai carregar, ele entra para carregar. Antes dele sair, ele precisa iniciar a rota. Quando ele inicia a rota, eu já sei, no meu controle, que aquela carga saiu para entrega. E eu já tenho uma noção se eu vou conseguir cumprir aquela agenda ou não, na hora do start. Porque se ele sai dentro do horário que o transit time eu consigo cumprir, eu já sei que a probabilidade de eu cumprir essa agenda é grande, a não ser que aconteça alguma coisa no trajeto. Mas se ele já sai atrasado, eu já sei que eu vou perder aquela agenda. Então, dependendo do cliente, que é com hora marcada, eu já tenho que entrar em contato com o cliente e já pedir uma nova agenda. Se for um cliente mais flexível, eu aviso ele e não tem muito problema, aí depende do cliente. Mas eu já consigo ter essa noção. Quando ele chega no cliente e finaliza a entrega, ele vai dar um aplicativo também, tira uma foto do canhoto assinado e tem um robozinho lá que diz, opa, tá tudo certo, esse canhoto é dessa nota, é dessa entrega, é dessa remessa, tá tudo certo, valida, e eu não tenho mais ninguém do meu time que precisa validar se a entrega foi feita e o valor do frete. Ele automaticamente aceita aquele canhoto como ok para entrega e o frete sai diretamente para pagamento e já avisa o nosso financeiro também, que normalmente a gente vende a boleto, que aquele boleto já está com o cliente e daqui 28 dias ou 7 dias, sei lá, aquele cliente vai ter que pagar porque a entrega foi finalizada. Então, onde a gente tinha mão de obra e gente para fazer esse acompanhamento, hoje é tudo online. A gente tinha também rotas, né? Eu saía no interior do Ceará, às vezes eu passava 15 dias para poder terminar uma rota e depois o cara tinha que retornar com o canhoto para poder baixar, para poder fazer todo esse processo. Hoje é online. Ele terminou, ele está lá no interior do Ceará, o lugar não pega internet, ele terminou. Quando ele entra numa área que pega internet, eu já sei automaticamente que aquela entrega foi finalizada. Então, se o cliente me liga, ou a área comercial às vezes quer saber se a entrega foi realizada, eu tenho essa informação online. E o canhoto ele tem validade legal, onde que quando ele comprova, e ele tem uma série de regras, né? A gente vai na Cefaz, protocola, pega geolocalização, você pega uma série de informações, nome do motorista, entrega, empacota tudo isso, manda na Cefaz, registra, para ela ter também guardado caso tenha algum problema que você tenha que entrar na justiça ou algo do tipo. E aqui, na prática, assim, como que era, como que está e o que gerou de valor. A gente separou 5 itens aqui que são os mais relevantes na operação. O que eu já falei aqui, por exemplo, a contratação da carga agora é via sistema, né? Eu mando via sistema e a transportadora direciona o motorista, então antes a gente fazia via e-mail ou via WhatsApp, então teve uma redução de processo de 85% no tempo de contratação do frete. A ligação para a transportadora, né? Hoje eu consigo rastrear online onde é que essa carga está. Então antes como é que funcionava?
Eu queria saber se a carga foi entregue, eu ligar para a transportadora ligar para o motorista, para tentar falar com ele, para poder retornar essa informação até mim. Então, ao invés de demorava horas para eu poder ter esse retorno, dependendo de onde esse motorista estivesse. Então, hoje eu tenho online, eu consigo abrir o aplicativo e saber aonde que essa carga está pelo celular do motorista. E aqui tem uma extensão que, cara, você quer ter acesso, você pega, compartilha com o seu cliente e ele acompanha a carga até chegar. Então, para evitar que ele fique acionando e dependendo de você para saber se a carga está chegando ou não, né? Você cria essa independência, onde que a gente separa em 3 personas, né? Quem contrata o frete, ela tem que ter um tipo de gestão. O contratado, que é a transportadora, é outro tipo de gestão. E o destinatário é outro tipo de gestão. Então, a gente separa por 3 blocos, porque são a mesma informação disponibilizada de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem esse cuidado para entender o que cada um precisa para você conseguir ter esse dinamismo na operação e ter menos independência entre a cadeia, né? Cada um tem a sua autonomia. Eu acho que esse ponto aqui também é importante. Como eu precisava estar ligando para as transportadoras para saber onde a carga estava, em cada filial nossa eu tinha 2 colaboradores só para fazer isso, todo dia. Horário administrativo, de 8 às 18, ligando para a transportadora para saber onde é que as cargas estavam. Com essa ferramenta, o que foi que a gente conseguiu fazer? Eu não preciso mais ligar para a transportadora e hoje o meu acompanhamento é de 6 da manhã a 10 da noite. Eu dividi essa dupla em 2 turnos e eu consigo ampliar muito mais o meu tempo de acompanhamento. Então eu tenho de 6 horas da manhã a 10 da noite sabendo se a carga vai chegar atrasada, se eu vou perder alguma entrega, coisa que a gente não conseguia ter antes. Boa. Acho que a parte da comprovação física aqui também é um baita case, né? Antigamente demorava de 3 a 15 dias para que a transportadora, se ela fazia com frota própria ou com terceirizado, você imagina, né? O cara coleta, por exemplo, no Ceará para entregar em Pernambuco, mas não foi com uma frota própria, ele contratou um terceiro. Como que vai chegar aquele canhoto de volta? É por malote, porque o terceiro vai fazer uma outra coisa, né? Então tem essa complexidade e para fazer essa logística reversa do canhoto, do físico, primeiro, para chegar numa boa qualidade já é um desafio, né? E segundo, para que, de fato, chegue o canhoto, é muito, muito arcaico. E agora, a comprovação digital, a informação no momento da entrega é real time, e se a gente tem um monitoramento para saber se a comprovação que foi feita na entrega foi dentro do raio ou fora do raio. Então, a gente chega nesse nível de detalhe para saber, assim, quanto que aquele cara, aquele motorista está performando inserindo a informação dentro do raio, ou seja, no momento da entrega de fato, ou ele está indo para casa, por exemplo, e colocando em dia todas as entregas dele, por exemplo, né? Então, aqui também questão de experiência como um todo e também uma redução de não aumento de frete. Porque assim, a gente tem uma política de pagamento de fretes e a gente começa a contar esse prazo da política a partir da data que a transportadora confirma a entrega. Então, depois que ela confirmou a entrega, a partir daquele período você começa a contar o prazo que eu efetivamente realizo o pagamento, que já está acordado em contrato. Como a gente tinha essa demora de 3 a 15 dias para poder voltar ao canhoto, às vezes eu tinha situações de 45 dias para poder validar uma entrega. Esse canhoto do cara que foi para Pernambuco, que não voltava, às vezes demorava 45 dias. Então, se eu tinha um acordo com a transportadora e pagar com ela em 30 dias, ele estava recebendo com 75 dias, que eram 45 dias para comprovar, mais os 30, que é o meu prazo de pagamento após a comprovação. Então, com aquela pressão que a gente teve de aumento de frete aí há 1 ano e meio atrás, a gente conseguiu não ter esse aumento de frete com essa mudança. Como hoje o meu prazo médio caiu para 7 dias, então se o meu prazo de pagamento é 30, hoje o máximo que eu demoro para pagar ele é 37 dias. E onde chegava a ser 75 dias de pagamento. Então, nessa redução do tempo de pagamento com a transportadora, eu consegui negociar para não ter aumento de frete, porque hoje eu pago ele na metade do tempo que eu pagava antes. É uma prática comum, né? Grandes contratantes sempre têm um prazo longo de pagamento para trabalhar com dinheiro, enfim. Mas também a gente se engana muito achar que aquilo não está embutido, porque se no final do dia não valer a pena, aquele cara não vai transportar para você, né? Ele vai escolher outro player. Então, assim, você pode até ter um prazo longo, mas ele está embutido de alguma maneira. Se é com um preço um pouco mais inflado ou se não performando como você espera. Então, é um trade-off, né? Não tem o que fazer.
Aqui, como foi um gatilho para, além de melhorar toda uma experiência, principalmente para o cliente, e também você ganhar aí redução ou até mesmo neutralização de tabela, isso é algo que é um save e não estava no orçamento previsto, né? Então você tem um investimento da ferramenta, mas isso aqui paga a curtíssimo prazo um não reajuste de milhões de pagamento de frete que você faz ali todo mês, né? Que, como eu falei, a nossa segunda maior conta da área de operações é o frete. Foi promovido, não? Estou esperando acontecer. Bora. Aqui outro ponto importante quando a gente fala da fluxo de caixa e do financeiro. Como a gente tinha aquele gap de 15 ou até 45 dias para a gente ter uma comprovação de entrega, então nós tínhamos conhecimento de tudo que a gente executou de frete, mas eu não tinha certeza de tudo que eu iria efetivamente pagar de frete. Porque o frete, o cara saiu para entregar, uma hora eu vou ter que pagar esse frete. Mas eu só pago depois que ele comprovar a entrega. Então aí tem um descasamento no meu fluxo de caixa. O que acontece? Eu fiz de frete, 1 milhão de frete dentro desse mês, mas eu só comprovei a entrega de 800 mil, eu só vou pagar 800 mil. Os 200 eu não vou pagar porque eu não comprovei a entrega ainda. Então nós tínhamos dificuldade para ter a provisão do frete. Hoje eu consigo provisionar quanto que eu realizei e quanto que eu efetivamente vou ter que pagar porque ele comprovou a entrega. O que ele não comprovou a entrega, pelo aplicativo eu consigo saber. Eu saí com 1.500 entregas, 200 entregas ainda não foram finalizadas. Eu sei que está com algum problema. Então eu sei que essas 200 entregas eu vou ter que provisionar dentro do mês, porque ele vai comprovar essa entrega no mês seguinte, mas ele é referente a uma despesa realizada desse mês. Então, no nosso fluxo de caixa, no nosso financeiro, a gente conseguiu ter mais assertividade na nossa provisão de frete. Boa. E aqui, né, Alan, é algo que a gente está discutindo bastante. Quando a gente olha um processo nessa maturidade, né, no agora, como funciona, a gente tem informação real time de quanto está um frete quilo, de quanto que o frete representa sobre o valor da nota, qual que é a região mais cara, mais barata, qual que é aquele cliente que tem uma representatividade maior no frete sobre a nota e no markup dele, está valendo a pena ou não? Esse cliente, será que tem que levar para o comercial e falar, cara, renegocia lá porque o frete está... A média da empresa é 7%, por exemplo. Mas esse cara está 25%, está 30%. Tem certeza que o preço repassado está aguentando isso, né? Está considerando isso? As exigências que tem de paletização, tudo. Então, todo o custo adicional... A gente tem, dentro eu acho que é importante mencionar, dentro da Minalba, ela tem 2 principais softwares nossos, né? Que é o de planejamento, de gestão, você faz toda a parte de conciliação de frete, planejamento e tudo mais, e adicionalmente ele já sai com toda a parte da gestão de entrega. Então essa combinação, esse ecossistema, ele permite que você tenha uma visão de ponta a ponta daquilo que você deveria ter e daquilo que você está executando, mesmo nível empresa. Então você tem uma visão cliente, né? E aqui a gente até estava discutindo de assim, qual é a transportadora que tem maior adesão? Qual é a transportadora que tem menos? O porquê? Cara, aquele cara é mais caro, mas o nível de serviço dele é maior? Isso é informação real time. Você não precisa mais ter um analista de dados para você ficar baixando tabela, um esforço, se o cara faltou, algo do tipo, você tem esse empecilho para tomar uma decisão, né? Você abre uma tela, você vê o que está acontecendo ali. Aqui eu acho que a gente já falou, né, da adesão dos motoristas, local de difícil acesso, a formação de uma equipe dedicada para treinamento das transportadoras e foi possível desenvolver esse projeto com a equipe interna. Então, com o time que a gente teve, junto com a ferramenta, a gente conseguiu implementar. Não teve que contratar ninguém de fora, a gente tinha as ideias, tem muita coisa ainda aí para a gente melhorar, né? Ter uma gestão de entrega com mais informações, mas o pontapé inicial já foi dado e a gente já consegue entregar muita coisa que a gente não tinha antes. Sim. A gente está discutindo, cara, e aí é um negócio, quando você é picado por isso aqui, você quer discutir assim, quanto tempo está demorando no pátio? O cara chegou o caminhão, até ele coletar, demorou quanto tempo? E aí você tem condições para fazer isso e você vai fazendo essa melhoria para melhorar a performance, né? Eu sei que o tempo já... Mas assim, só para você ter uma ideia, o nível que a gente quer chegar é o seguinte, hoje quando eu tenho uma entrega para fazer, eu aloco para uma transportadora, eu já quero monitorar aquele carro até a hora que ele vai chegar para carregar.
Porque se ele já chegar atrasado para carregar, eu já sei que eu vou perder a agenda. Então eu quero me antecipar a contratar uma outra transportadora ou substituir aquele carro para não perder a agenda. Então nossa intenção é a gente ir no nível de, na hora que eu contratar a transportadora, na coleta eu já começo a monitorar esse cara. Da coleta até a entrega. Aí eu vou saber quanto tempo eu estou demorando no pátio, quanto tempo eu estou demorando para carregar, quanto de diário eu estou pagando em cada cliente, porque ele não está descarregando no prazo já acordado. Então a gente já evoluiu muito, mas tem muita coisa ainda aí para a gente evoluir. Sem dúvida. E por último, finalizando aqui, pessoal, assim, a entrega não termina na porta do cliente, né? Ela termina no balanço da empresa. Então, querendo ou não, uma má gestão, você paga a conta. Se é impacto na receita, se é impacto na sua margem ou na fidelização do cliente, que ele está comprando menos de você, porque ele não pode contar com a sua logística de chegar o produto no momento que ele precisa para comercializar. Só para finalizar aqui, porque uma das coisas que a gente frisa muito lá é o seguinte: pior do que você perder para um concorrente quando você está na gôndola, que o nosso produto tem que estar na gôndola, é você não estar lá para poder brigar. Esse é o pior cenário. Se eu estou lá e você decide pela marca concorrente, ok, faz parte. Agora, você nem está lá para poder brigar, é o pior cenário. Então, a gente não pode perder a agenda. Então, gestão de entrega bem gerida é um diferencial competitivo, porque você conseguindo entregar e não ter ruptura na gôndola, você gera a venda e você gera faturamento. Boa. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou claro? A gente fica super à disposição. Alan, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, pessoal. Boa tarde.